dia, como é que vocês estão? Nesse vídeo nós iremos fazer a correção da nossa atividade que ficou sugerida para a aula passada. Então nesta aula nós vamos fazer a correção. O vídeo está sendo gravado, agora para vocês já está gravado, então você fica à vontade para voltar, para pausar, sempre que você achar necessário. Então, mesmo que apesar que o vídeo eu esteja um pouco rápido, você pode pausar sempre que você achar necessário para você copiar. Então, pega seu material e vamos corrigir, vamos prestar atenção se nós acertamos ou se nós erramos a atividade, tá certo? Vamos lá. Deixa eu fazer minha apresentação aqui. Apresentação. Tá aqui. Vamos lá, vamos corrigir isso aí. Pegar meu ponteiro, minha canetazinha. Correção da atividade. Então vamos lá. Primeira questão. Primeira questão trazia aí três blocos. Estavam colados, três blocos. Um bloco de massa, um bloco A massa 1 kg, um bloco B massa 3 kg, um bloco C de massa 6 kg. E tinha uma força aí atuando de valor de 5 newtons. Uma força vertical, horizontal da esquerda para a direita, no bloco A. Letra A, ele queria saber qual é a aceleração total do conjunto. E tem a letra B e letra C. Letra B quer saber qual é a força que A atua em B, e letra B. E na letra C quer saber a força que B atua em C. Ó, letra A, vamos por partes. A gente pode entender, para responder a letra A, no bloco A, B, C, no conjunto único, um corpo A, B mais C. Esse corpo atua sobre ele apenas uma única força, a força que vale 5 newtons. Então a resultante dessas forças é igual a F. Força resultante é massa de aceleração. Quem é a força resultante? É F. Então F é igual a massa, é a massa total, MA mais MB vezes a aceleração. Quanto vale F? Vale 5. Quanto é a massa total? 1 e 3, 4, 4 e 6, 10. Então aqui vale 10. MA mais MB mais MC vale 10. Vezes A. Eu quero encontrar A, eu vou isolar A num lado da equação. Passando 10 dividido aqui, ó, 5 dividido por 10 dá 0,5 metro por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do conjunto bloco A, B e C. Agora, para a gente resolver letra B e C, é preciso que nós façamos o diagrama de corpo livre. É preciso que a gente represente e saiba todas as forças que atuam naqueles corpos. Então, ó, vamos aqui, ó. No corpo A, quais são as forças que atuam sobre o corpo A? Eu tenho a força F e eu vou ter a reação que eu chamei aqui de F1 da força B em A. Então a resultante em A é F, a força resultante em A é F menos F1. Em B eu tenho a força F1 que é a que A atua em B, menos que eu chamei de F2 aqui, que é a força que C atua, a reação de C em B. Então a resultante em B é F1 menos F2. Em C só tem uma força, que é a força que B vai empurrar o bloco C. Chamei aqui de F2. Então a resultante em C é igual a F2, tá certo? Então, ó, tá aí, ó. Força, tá todas as forças aí, né? Para o bloco C, ó, a gente pode resolver primeiramente para o bloco C, porque só tem uma força. Ó, para o bloco C, força resultante em C é igual a F2. Quem é a força resultante? É massa vezes aceleração. Então F2 é igual a MC vezes A. MC vale 6. A vale 0,5. Então a força F2 vale 6 vezes 0,5, 3 newtons. A força F2 vale 3 newtons. É a força que B atua em C. Para eu terminar essa questão aqui e encontrar a força em B, eu posso substituir esse valor aqui, ó, na equação 2, na equação aqui de F da força resultante em B, que é F1 menos F2 é igual a MB vezes A. F2 vale 3,
no caso aqui é ser menos 3, FB vale 3, A vale 0,5, 3 vezes 0,5 dá 1,5, esse aqui está menos 3, passa para o outro lado, mais 3, 3 mais 1,5, 4,5, é a força F1. Então, a força que A atua em B, 4,5, que B atua em C, 3 newtons. Observe que quando eu empurrar o bloco A, o A empurra o B empurra o C. Então tem forças de interações mútuas aí. Então está resolvido aí as forças que atuam em cada um dos corpos aí na primeira questão. Certo? Vamos para a próxima. Questão 2, eu tinha aí a situação, eu tinha 3 blocos ligados por um fio. Um bloco estava sobre a mesa e tinha 2 blocos suspensos. Eu tenho um bloco A, que é o bloco de maior massa. Esse bloco ele vai descer quando iniciar o movimento. Então o bloco vai descer, o bloco C, o bloco B vai se deslocar para a direita e o bloco A vai subir. Vamos representar todas as forças que atuam no corpo. Bloco A, força peso para baixo, vale 50 newtons, que é a massa de A5 vezes G da gravidade, 5 vezes 10, 50. E para cima tem uma força de tensão aqui, certo? Qual é a resultante em A? Peso menos tensão. Porque o peso, como o bloco vai descer, então a gente coloca o peso positivo. Em B, qual é a força que atua em B? Tem uma tração T1 para a direita e uma tração T2 para a esquerda. Então a resultante em B é T1 menos T2. No bloco C, eu tenho peso para baixo, o peso de C é 30 newtons, a massa de C é 3 vezes 10, 30. E tem uma tração T2 para cima. Como o corpo B está subindo, a gente vai, a força resultante vai ser T2 menos o peso de C. O peso vai ser negativo porque o corpo está subindo. Então eu tenho aqui, vou montar as equações. Corpo A, peso menos tração 1 é igual a M, a massa de A vezes A. Quem é o peso de A é 50, menos T1, a massa de A é 5. Então é 50 menos T1 igual a 5A, equação 1. Para o corpo 2, corpo B, T2 menos T1 é igual a MB vezes A. T1 menos T2 é igual a 2 vezes A, porque 2 é a massa do corpo B. Então essa é a equação 2. Vão aí anotando aí, tá? Estou um pouco ligeiro, porque o vídeo está gravado para vocês. Você pode pausar aí sempre que necessário. Corpo 2, se eu fizer muito lento, o vídeo vai ficar enorme. Corpo 2, corpo C, quer dizer, é T2 menos o peso de C é igual a massa de C vezes A. T2 menos 30, que é o peso de C, igual a 3, que é a massa de A, de C vezes A. Essa é a equação 3. Vou resolver esse sistema. Estou somando aqui, a equação 1, 2 e 3. Observa aqui, menos T1 mais T1, cancela. Menos T2 mais T2 também cancela, corta, corta. Então eu fico com 50 mais 50 aqui, menos 30 é igual a 3 mais 2, 7, e 5 e 2, 7, 7 e 3, 10. Então eu fico com 50 menos 30 dá 20, aqui dá 10A. Se eu vou passar isso aqui dividindo, 10 passo dividindo aqui, 20 dividido por 10 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do conjunto bloco A, B e C. Lembrando que o bloco A desce, o B se desloca para a direita e o bloco C sobe. Certo? Letra B é muito simples, é só substituir o valor aqui da aceleração em qualquer uma das equações. Dá o mesmo resultado, você vai encontrar o resultado das tensões aí 1 e 2. Para a tensão 1, substituir a equação 1. 50 menos T1 é igual a 5 vezes 2. A gente acabou de calcular que é a aceleração. 5 vezes 2, 10. Eu vou passar esse 50 que está... Vou passar aqui, o 10 para cá subtraindo e o menos T1 passa para o outro lado somando. Então T1 é igual a 50 menos 10 dá 40 newtons. T2, substituir a aceleração na equação 2. T2 menos 30 é igual a 3 vezes 2, 6. Aqui 30 está negativo, passa para o lado positivo. 6 mais 30, 36 newtons. Tá certo? Tá aí a resposta da
questão 2. Questão 3, gente. Questão 3, pergunta aí qual é a força que alguém tem que usar para sustentar um corpo aí que tem peso 120 newtons. E eu estou utilizando para fazer isso aí uma combinação de uma associação de polias. Lembra que a gente havia comentado, resolvido uma questão da máquina de Atwood, que a polia ela tem a função de distribuir forças. Ela acaba dividindo a força. Você precisa realizar um trabalho, um esforço menor para sustentar certo corpo. Então, ó, se eu tenho 120 newtons para baixo, como o corpo está em repouso, as forças aqui se cancelam. Então, a força de tração aqui, ó, para sustentar, de tensão para sustentar esse corpo, vale também 120 newtons. Como eu tenho isso aqui sobre uma polia, tá certo? Então tem uma polia aqui, ó. Então vai se dividir, ó. Tem uma tensão aqui, T dividido por 2, e tem uma outra tensão aqui do outro lado da corda, T dividido por 2. Então, ó, aqui, ó, se tem 120 para cá, faz o quê, ó? Tem 60 para cá e tem 60 também do outro lado. Isso, gente, vai acontecer, vai ter essa divisão aqui em todas as polias do sistema. Então, ó, a resposta está bem aqui, ó. 120 aqui na primeira polia se divide 60 com 60. Na segunda polia é distribuído 30 e 30. Na terceira polia é dividido aí 15 de um lado, 15 do outro. Então, ó, para sustentar um corpo que tem peso 120 newtons, eu preciso fazer uma força apenas de 15 newtons, utilizando esse sistema, essa combinação de polias, porque as polias vão só distribuindo e dividindo essas forças. Lembra da aplicação que eu falei? Quem já praticou academia, já malhou alguma vez, pode ter percebido isso. É muito mais fácil, você tem menos esforço para sustentar, fazer um exercício utilizando máquinas com polias do que fazer exercício com peso livre. O esforço é bem menor na polia. Quem já fez academia já deve ter visto, já deve ter observado isso aí experimentalmente alguma vez, certo? Então, para sustentar um corpo de 120 newtons, eu utilizo uma força apenas de 15 newtons, pela distribuição e divisão das forças em cada uma das polias, tá certo? É uma questão que nem precisava de tanto cálculo, só da compreensão do conteúdo, de prestar atenção nas aulas, você resolveu uma questão como essa facilmente. Questão 4. Questão 4, eu tinha dois corpos ligados por um fio, e eles estavam sobre um plano inclinado. O corpo A e o corpo B têm massa de 10 kg e a inclinação do plano é 30 graus. 30 graus, o seno dá 0,5. Então, ó, sobre o corpo A, fiz diagrama de corpo livre. Eu tenho a tensão da corda e tenho o peso. Representei aqui apenas o peso na direção vertical, porque a gente sabe que vai ter um peso na direção horizontal, perdão, representei apenas o peso na direção vertical. Chamei aqui de PT. E a gente sabe que existe um peso na direção vertical aqui, ó, Px, e vai ter a normal aqui, essas forças vão se cancelar. Não representei aqui porque a gente sabe que se cancela. Então a resultante em A é a tensão menos o peso, porque o corpo vai subir. Quanto vale o peso aqui, Px, da direção x? A gente já viu isso aí. É o P seno de 30, que é o P seno do ângulo. Quem é P é mg. MA vezes G. Quanto vale a massa? Massa de A vale 10, vezes a gravidade 100, vezes 0,5, 50 newtons. Então, peso na direção horizontal do corpo A vale 50 newtons. Tá aqui, ó. Essa aqui é a equação 1. T menos 50 é igual a 10A. O corpo 2 está suspenso, ele vai descer. Eu tenho a resultante aqui, ó, é P menos T, que é o peso de B menos a tensão. O peso de B é 100, porque é 10 do peso da massa vezes da gravidade. Então a equação 2 é 100 menos T, que é igual a 10A. Resolvendo o sistema, somando aqui, ó, T menos T se cancela. 50 menos 100 menos 50 dá 50. 10 mais 10 dá 20, 20A. Vou passar esse 20 para cá dividindo. 50 dividido por 20, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Está aí a aceleração do conjunto A e B.
Para determinar a tensão da corda, só substituir o valor de A em qualquer uma das equações. Excluindo a equação 1, T menos 50 é igual a 10 vezes 2,5. 10 vezes 2,5 dá 25. Aquele 50 eu vou passar para cá, ó, somando. É menos 50, passa somando. 55 mais 50 mais 25 dá 75 newtons. Resposta à letra B. 75 newtons. Quinta questão. Falava de tem uma imagem aí de 3 vagões de um trem. Cada vagão desse tem uma massa de 10 toneladas. Lembrando que quanto tonelada é 1000 gramas, 1000 quilogramas, então são 10.000 quilogramas. A aceleração do conjunto aí do trem é 2 metros por segundo. Aí ele quer saber qual é a tensão nas barras que ligam o vagão 1 ao vagão 2. É isso? Ó, fiz aqui o diagrama de corpo livre. Eu tenho uma força F que vai puxar aqui todo o conjunto. Eu tenho aqui, ó, no corpo A, tem uma força, no vagão 1 tem força F menos uma atração ou tensão T1. No corpo 2 tem a tração T1 menos a tração T2 e no vagão 3 tem a tração T2. Diagrama de corpo livre. No corpo 1, qual é a equação 1? F menos T1 é igual a M1 vezes A. Corpo 2, T1 menos T2 é igual a M2 vezes A. E corpo no vagão 3, T2 é igual a M3 vezes A. Observa aqui, ó, T1 menos T1 mais T1, corta. Menos T2 mais T2 também corta. Isso aqui, ó, tudo vai dar zero. Então vai sobrar F é igual a M1 mais M2 mais M3 vezes A. A massa de cada vagão é 10 toneladas. 10 toneladas é 10 vezes 10 a 3. Uma tonelada são 10 a 3 quilogramas, são 1000 quilogramas. Então 10 a 3 mais 10 a 3, 10 vezes 10 a 3 mais 10 vezes 10 a 3 mais 10 vezes 10 a 3 dá 30 vezes 10 a 3 vezes 2, que é a aceleração. Isso aqui dá 60.000 newtons. Essa é a força que puxa todo o conjunto dos 3 vagões. Para eu saber qual é a tensão na barra que liga o vagão 1 ao vagão 2, eu vou fazer aqui, ó, eu vou resolver aqui, ó, na minha equação 1. F é igual a T1, F menos T1 é igual a M1 vezes A. Então, se eu quero resolver T1, eu vou passar o M1 para um lado da equação e o T2 e o T1 para o outro lado da equação. Esse aqui passa negativo e o T1 passa positivo. Então, F menos M1 vezes A é igual a T1. F, a gente já sabe, vale 60.000. M1 é 10.000 vezes 2 de aceleração, dá 40.000, dá 20.000. Então, T1 é 60.000 menos 10.000 dá 40.000. Ele pediu a resposta na ordem 10 a 3, então T1 vale 40 vezes 10 a 3 newtons. 40.000 newtons é a tração que liga o vagão 1 e o vagão 2. Certo? Vamos para a questão seguinte? Questão 6. Questão 6 tinha a seguinte situação aí, gente. Eu tenho aí, ó, dois blocos, um de 2 kg e um de 4 kg. E eu tenho uma primeira situação, puxando esses blocos pelo bloco de 4 kg. E a segunda situação, puxando os blocos pelo bloco de 2 kg. Vamos pensar aí, ó. Representei as forças que atuam nos corpos. Corpo 1, eu tenho F menos T. E no corpo 2 eu tenho apenas resultante é T. Na segunda situação, agora eu tenho um F menos... Aqui tem a mesma coisa, na segunda situação eu tenho um F menos T e no corpo 2 apenas T. Observe o seguinte, isso aqui a gente pode observar da prática e da diagrama de corpo livre. Nas duas situações, os blocos vão adquirir, é claro, a mesma situação, a mesma aceleração, porque você pode considerar os blocos como um conjunto único. Agora, observe o seguinte, ó. Na primeira situação, para o bloco A, a tensão, na primeira situação, a tensão aqui na corda vai ser T igual a 2A.
que 2 é a massa. Ó, resultante aqui, ó, é igual a T. Quem é resultante? Resultante é a massa, que vale 2 vezes 2A, vezes A. Então, é 2 vezes A. Na segunda situação, agora a resultante aqui, ó, vai ser T, vai ser igual a 4, que é a massa do bloco, vezes a aceleração, que é 4A. Então, observa aí, ó. Na primeira situação, a tensão lá vai ser 2A, e na segunda situação, a tensão vai ser 4A. Logo, a tração na primeira situação é o quê? Menor. Portanto, a gente deve puxar o conjunto, é mais fácil puxar o conjunto na situação 1, porque eu vou ter uma força de tração que sustenta o segundo corpo menor. Vai ser mais fácil para mim, eu vou realizar menos esforço puxar esses dois blocos na situação 1, certo? Sétima e última questão, era uma questãozinha um pouco mais complexa, era mais difícil. Eu tinha aí um sistema de duas polias. Eu tinha aí, ó, uma polia que era fixa e uma polia que era agora livre, não é isso? Então, ó, tem um corpo aqui, fazer redondo, mas lá era um corpo quadrado, tem outro corpo aqui, ó. Era assim? Era assim, né? Isso. Tem um. Era assim? Tem um aqui. Não, era aqui, não era assim não. Peraí, deixa eu fazer o desenho aqui. Diferente. Deixa eu apagar. Borracha. Borracha. Borracha, borracha, borracha. Ponteiro. Tinha aqui, ó. Tinha uma polia aqui. Outra aqui. Esse daqui, ó. Ligava assim. Tinha um bloco aqui. Tinha outro aqui. Pronto, era um desenho assim. Então tinha um corpo A e um corpo B. Isso aqui era o A e o outro é o B. Observa aí, ó. Os corpos têm massas diferentes. O corpo A tem uma massa 4,5 kg, o corpo B tem uma massa de 2 kg. E G vale 2 metros por segundo ao quadrado. Agora observa o seguinte. Representei aqui as forças que atuam em cada um dos corpos. No bloco A, eu tenho o seguinte aí, ó. Eu tenho o peso para baixo, PA, e eu tenho uma tração para cima. No bloco 2, no bloco B, eu tenho um peso para baixo, e observa que para cima eu tenho uma tração aqui, ó, que ela é 2T. Por quê, ó? Essa tração que está aqui, ó, existe uma tração aqui, ela vai ser dividida aqui, ó, balanceada aqui, ó, metade, um T para cá e T para cá. Então significa que aqui, ó, no corpo B tem uma tração 2T. Isso aqui vai ser uma situação interessante, porque vai causar, gente, uma aceleração diferente em cada um dos corpos. É uma situação diferente do que a gente trabalhou até então, onde eu tinha apenas uma única polia e eu ia ter acelerações aí iguais. Agora, como eu tenho duas polias, eu tenho acelerações diferentes. E a gente pode, por questão até mesmo de geometria, observa que na situação aqui do bloco 1, se esse fio, por exemplo, aqui tiver 1 metro, quando esse corpo aqui se deslocar 1 metro, aqui, ó, o corpo B vai se deslocar menos, vai se deslocar, ó, você que tem 1 metro, viu? Vai deslocar 50 centímetros para cá, 50 centímetros para cá. Observe então, ó, que o bloco A vai ter um deslocamento maior. Então, ele vai ter uma aceleração maior, já que ambos vão se deslocar ao mesmo tempo. O bloco B tem um deslocamento menor, ele vai ter uma aceleração menor. A partir desse aspecto geométrico, e a gente observa que a tensão aqui do bloco B é 2 vezes a tensão do bloco A, então a gente pode observar que a aceleração de A é igual a 2 vezes a aceleração de B, porque novamente
a gente pode observar que o bloco A se desloca, faz um deslocamento maior em relação ao bloco B, então ele precisa ter uma aceleração maior, e vai ser maior duas vezes, porque observa aqui, ó, eu tenho uma divisão aqui, ó, se aqui caminhar 1 metro, eu vou ter uma distribuição aqui de 50 centímetros apenas de deslocamento do corpo B. A gente faz uma relação, a gente pode, a partir de uma relação que a gente já encontrou de movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem uma relação em que o deslocamento é proporcional à aceleração. Você deve lembrar aqui, ó, que, por exemplo, o deslocamento de um corpo é igual a V vezes T mais 1/2 de A ao quadrado. AT ao quadrado. Se a gente considera que eles partem do repouso, a velocidade inicial é zero. Então, ó, a gente, por dois corpos, o tempo é igual. Ó, então, o tempo é igual. Então, eu posso considerar que D é proporcional a A. Então, o deslocamento aí é proporcional à aceleração de cada corpo. Então, a aceleração de A é igual a 2 vezes a aceleração de B. Vamos determinar os pesos aqui primeiro. Ó. O peso de B, MB vale 12, G vale 10. 12 vezes 10, 120 newtons. A, 4,5 vezes 10, 45 newtons. Então, vamos montar aqui as equações. Para o corpo B, peso de B, corpo B vai descer, menos 2T igual a MB vezes a aceleração de B. O corpo A vai subir, então a tensão menos o peso de A é igual a MA vezes 2 vezes MB. Lembra que a aceleração de A é 2B. Então aqui é MB vezes 2 vezes AB, tá certo? Então aqui é a equação 1, essa daqui é a equação 2. Vou montar o sistema, 120 menos 2A é igual a 12 vezes AB, mais T menos 45 igual a 9, que é 2 vezes 44,5, 9 vezes AB. Para resolver esse sistema, eu vou multiplicar aqui a equação 2 por 2 por 2. Aí eu vou ficar 2T menos 90 mais 18A, certo? Ó, 2T, vou ficar com 2T, 90, quando eu multiplicar isso aqui por 2, aqui eu vou ficar com 18AB. Aí aqui eu resolvo facilmente. 2T e 2T corta, 120 menos 90 dá 30, 12AB mais 18AB dá 30AB. Eu passo 30 dividindo, 30 dividido por 30, 1 metro por segundo ao quadrado. Então, ó, se AB é 30 e AB é 2 vezes, e a aceleração do corpo A é 2 vezes a aceleração do corpo B, 2 vezes 1, né? 2 vezes 1, né? 2 vezes 1 dá 2. Então a aceleração do corpo A é 2 metros por segundo. Tá certo? Então é essa aceleração aí dos corpos. Corpo 1, corpo A, 2 metros por segundo e corpo ao quadrado, e corpo B, 1 metro por segundo ao quadrado. Então tá aí a correção da nossa atividade. Letra B, faltava a letra B, eu tinha me esquecido. Letra B, a tensão dos corpos. Ó, na equação 1, né? Não, na equação 2. Ó, T é igual a 45 mais 9A. A vale 1, né? 9 vezes 1 dá 9, 45 mais 9 dá 54 newtons. Essa é a tensão aqui na corda, 9 newtons. Então tá aí finalizada a nossa atividade. A gente se vê no futuro. Um abraço para vocês.